Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é justamente cultura, no âmbito estadual, de uma forma ampla. Cultura e o Ceará. E a gente tem o prazer de receber Valéria Cordeiro, que é secretária executiva estadual da Cultura e administradora de formação. Valéria, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo e estar aqui conversando com a casa, que é um equipamento importante que tem surpreendido muita gente na formação, aí na questão do recorte musical, mas, como eu costumo dizer, também é uma formação civilizatória. Então, eu queria começar você se apresentasse, seu currículo é vasto, eu tive o cuidado de ler desde a produção até a gestão, isso é sempre muito desafiador. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, é uma oportunidade de estar conversando sobre o que nós julgamos ser muito importante, né? E o que faz da nossa vida especial. Eu sou Valéria Cordeiro, sou uma mulher de 59 anos, tenho os cabelos curtos, brancos, meio prateados, tenho uma sobrancelha grossa, nariz, boca pequenos, estou usando um brinco de crochê, uns colarzinhos de pontinhas coloridas e uma blusa geométrica verde, azul, vermelho. Faço essa audiodescrição para que, se nós tivermos alguma pessoa com deficiência visual, para que ela possa enxergar a seu modo, né, Uhum. a minha pessoa. Então, agradeço muito a oportunidade, Hamilton, também em nome da Secretaria da Cultura, né, que isso é sempre, você diz que é um ponto numa rede, né? Sim. A rede é o que fortalece, né, as iniciativas, né, de toda sorte, mas as iniciativas culturais mais ainda se fortalecem através de rede. Então, eu já parabenizo a Casa Vovó Dedé, parabenizo vocês aí com a realização desse programa. Os pontos são importantes, mas o todo, a rede, ela é fundamental porque é aí que se corrigem os pequenos desvios, é aí que se fortalece as boas intenções, às vezes as más intenções, se essa rede não for bem formada, pode aparecer. Enfim, como é que é fazer cultura estadual num estado que ao mesmo tempo que gosta, que tem muita riqueza estadual, tem muitos problemas orçamentários, e você recentemente chega a esse posto, imagino que com uma série de desafios que você até conhece, porque você sempre teve envolvida, né? Mas como é, o que lhe motiva, como é que é fazer cultura na área, no viés da gestão? Hamilton, eu sou uma produtora e gestora cultural, né? Comecei a minha vida de profissional como produtora, foram muitos anos, produzi audiovisual, artes plásticas, música, dança, teatro, humor, né? Uhum. Produzi muita coisa no estado, em várias cidades, também no nosso estado e em alguns outros lugares. Essa questão do orçamento, o orçamento é algo que se disputa, né? E Uhum. ele é política pública, né? Ele tem a ver com a vontade dos gestores, mas tem a ver principalmente com o orçamento. Então, nessa gestão, nós avançamos na questão do orçamento, né? Nós tivemos uma ampliação do percentual aí aplicado na cultura nos Uhum. últimos anos, né, com Uhum. várias ações, com equipamentos em outros estados, com ampliação de equipamentos também aqui, com a capacidade, inclusive, dos equipamentos culturais também na capital, né, estrategicamente dois escritórios regionais no estado, com possibilidade de dar as ampliações ainda para esse ano. Mas nós sabemos que essa questão do orçamento ela é uma coisa a ser perseguida,
né? Uhum. De diversas formas, inclusive com a própria sistematização e organização das informações da cultura. Uhum. Então, a gente vem de um legado de falta de informação na cultura, né? Hoje tem a secretaria ela se comporta de outra maneira, né? Ela estruturalmente, internamente, ela está vem se preparando para colocar esses números, a cultura em números, né? Que quando você vai fazer a discussão com o gestor maior de recurso, você tem que levar em números as necessidades e em números os resultados. Então, a Secretaria avançou muito nos últimos anos nessa questão e, por isso mesmo, a gente consegue convencer, vamos dizer, a aplicação de mais recursos para a cultura. Bom, você fala que o orçamento é algo a ser perseguido, eu entendo e concordo perfeitamente, porque você não pode deixar de crescer esperando um momento ideal orçamentário. Então, tem que ir perseguindo de fato. E as necessidades são muitas, né? Mas nós temos aí novos equipamentos, grandiosos equipamentos, como no Cariri, como ali onde era a Praça da Estação, né? O novo, esqueci agora o nome da Estação das Artes, e nós temos mais equipamentos para se poder colocar programação de qualidade, com editais, etc, etc. Isso. Não há o risco de um vampirizar o outro, ou seja, dos mais grandiosos, aqueles que mais aparecem em termos midiáticos, acabarem tirando o orçamento dos menores, e eu também quero citar aqui a biblioteca, né? A BEST, né? Como estão resumindo o nome agora, foi na Biblioteca Estadual que eu passei no meu primeiro concurso, toda tarde indo lá e estudando, então tenho um carinho ali por aquele lugar, viu? Há mais de 10 anos, tá? Eu também, mais ou menos aí nessa mesma época. Era assídua, né, frequentadora da Biblioteca Estadual, nesse Pimentel. É uma realidade, né? Assim, esses novos equipamentos, ele traz essas questões, eles trazem essas questões, né? Isso é uma coisa que a própria o campo cultural vem discutindo e a própria secretaria também discute. Então, desculpa, há um debate interno nesse sentido, então? Sim, claro que sim. Né? Claro que existe um debate interno. Assim. Esses novos equipamentos, ele é um marco no estado do Ceará, ele é um marco no Nordeste, ele é um marco no Brasil, são equipamentos de ponta, né? Eles nos colocam também num outro patamar, né? A Estação das Artes, a gente vai trabalhar, são várias questões que estão trabalhadas ali, ele tem uma questão de patrimônio, de memória, né? Tem a questão do acervo, quando a gente está falando da pinacoteca, temos uma questão de modernização, quando a gente também tem ali o Centro de Design, que é o design do Ceará, que é uma demanda também antiga, né? Que traz e potencializa também a questão da cultura alimentar e gastronomia do Ceará, porque ali também se torna um polo ao lado daquela escola. Né? Tem uma própria Estação das Artes como um resgate, né? Uma reforma, um resgate para a cidade, tanto daquela praça como do próprio equipamento, né? Que estava fechado. Então, o Complexo Estação das Artes, assim, ele reposiciona ali o centro da cidade, né? Com o potencial de ser um corredor cultural. Você vem ali do Teatro José de Alencar e se junta com o Teatro Carlos Câmara, a Praça da Estação, o Passeio Público, e aí a gente vai a SEARTE, né? E a gente vai chegando ali na Praia de Iracema, Dragão do Mar, Museu da Indústria, e a gente se mistura ali também com o nosso centro da cidade, Centro Cultural BNB, Raimundo dos Queijos, né? O Mercado Central. Então, tudo isso traz muita potência
o turismo da cidade. Então, temos como outro equipamento o MIS, que a gente sai de uma estrutura que era acanhada e se posiciona como um dos equipamentos mais modernos do Brasil, né? É um posicionamento do Estado. E o Centro Cultural do Cariri, numa região riquíssima, onde está sendo debatido todo uma de patrimônio da região como um todo, né, da humanidade. Então, assim, aí o entendimento da gestão também de que esses são pontos importantes, né, para serem posicionados, e isso, inconstantemente, está sendo trabalhado a reforma, o restauro dos vários outros equipamentos, né, como o CD+, Museu de Alencar, Museu do Ceará. Tem toda uma movimentação em cima desses equipamentos também, na reposição deles, né, na recomposição também deles, nessa parte estrutural e de equipamentos. Então, são movimentos paralelos. Inclusive paisagístico, porque aquelas fachadas da Secretaria da Fazenda ali, embora o usufruto do prédio não seja efetivamente cultural, eles compõem ali um cenário cultural muito interessante. E eu lembro, Valéria, que quando eu trabalhava na Cefaz, já se falava, acho que alguma ideia que percorreu o governo do Estado à época, não lembro quem era o governador, mas enfim, de ser um bairro todo pedestre, um bairro todo a pé, fechar as ruas e criar parques e conectar os ativos, tal. Isso não deve ter passado para a história, isso morreu, mas seria importante uma discussão urbanística do ponto de vista, até para preservar, porque algumas feiras ali ameaçaram seriamente alguns equipamentos, né? Eu acho que tem uma... Hamilton, eu não sei você, eu sou uma apaixonada pelo centro da cidade. Eu também. Na minha infância, adolescência, quando minha família veio do interior, nós moramos no Jacarecanga e moramos no centro. Então, minha adolescência foi passando por todos esses espaços, né? E o centro era um lugar de que você andava muito tranquilamente, né? Era muito tranquilo você, sendo uma criança ou uma adolescente, no centro da cidade. E hoje a gente tem ali um centro que, depois das 5 horas da tarde, né, salvo um ou outro espaço, ele adormece. Então, tem uma discussão aí para ser ampliada mesmo, aprofundada, né, sobre esse lugar que é tão potente, né, que oferece tantas oportunidades, inclusive de moradia. São muitos os espaços vazios, né, desocupados, né, os prédios e tal. E isso, como já aconteceu em muitas outras cidades, em muitas outras capitais e tal, a gente sabe que é possível retomar, né, isso com vida, né, com qualidade, com qualificação urbanística, como você fala também. Então, eu acho que é uma responsabilidade, né, assim, da sociedade como toda, a gente puxar, né, continuar esse debate. Você falou em Jacarecanga, faz algum tempo que eu não ando por ali, com calma pelo menos, só passo rapidamente, mas eu desconheço o lugar de casas e casarões mais bonitos e mais imponentes do que Jacarecanga, essa beleza foi ficando esquecida, né? Não sei se um dia haverá alguma forma de revitalizar com comércio, com arte, restaurantes, etc., e que volte a ser um lugar de usufruto noturno para a gente ver a quantidade de prédios bonitos que há ali. A gente tem ali no Jacarecanga, né, a Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu, né, como um lugar de formação, de restauro, né, de diversas outras atividades. É uma casa belíssima. Faz parte daquele conglomerado ali, né, daquela vila, né, ainda, é isso mesmo.
Valéria, vocês já começaram a discutir de onde virão, como virão os quadros, as obras que passarão que estarão formarão a Pinacoteca? A gente teve estamos na realidade, hoje, há pouco tempo, teve uma reunião, inclusive, sobre isso, né? Tem um planejamento, né, do levantamento também de todas as obras, né, um planejamento também de limpeza, de restauro, né, de várias etapas, né, que são necessárias para a gente chegar nesse lugar que a Pinacoteca vem se colocando, né, como um lugar de guarda, de exposição também, né? Então, esse é um projeto que ele tem uma duração, ele é um processo, ele, a partir de, já tem 2 anos, pelo menos, que isso vem sendo debatido, né, esse espaço, está sendo feito um levantamento de todas as obras aí do Estado e vários outros processos, né, de renovação de seguro, de avaliação dessas peças, é um processo complexo, né, mas já com um planejamento mesmo, está acontecendo, né, isso já está acontecendo. Já se tem uma Estamos nesse estimativa, fluxo de atividade. já se sabe, pelo menos aproximadamente, quando seria uma abertura? No segundo semestre, a gente tem condições de abrir a Pinacoteca com alguma uma exposição, né, e algo nessa parte de organização e sistematização interna. Então, 2022 ainda. Sim. Bom, mas esse processo todo ele dura muito mais, né? cultura é arte, é formação artística, é produção artística, mas também é comportamento. E eu queria saber de um especialista em cultura, em gestão, e com um olhar apaixonado que certamente tem, como é que você viu o decreto do governo contra a utilização de paredões de som? É bastante polêmico, né? Uhum. Porque algumas atividades culturais, elas não se desenvolvem se eles não contarem com esse tipo de equipamento, Uhum. né? Uhum. Mas nós temos inclusive a nossa experiências muitas nossas, né, de como o equipamento de som ele pode alterar a vida das pessoas, né? Sim. Ele torna impossível, pode chegar a tornar impossível. Então, isso é muito delicado, porque ao mesmo tempo em que as atividades culturais não sobrevivem sem isso, o mau uso desse equipamento ele torna a convivência impossível, né? Uhum. Então é com cuidado mesmo, né? Com cuidado, eu acho que tem delicadeza nessa relação para ser tratada aí minuciosamente mesmo. Então não dá para apoiar nem para condenar integralmente. É preciso um Eu olhar acho aí. que eu acho que tem casos muito específicos. Se você condenar completamente, você tira algumas atividades culturais, porque elas precisam de um som. E às vezes eles são usados, por exemplo, em quadrilhas, né, que são coisas populares, são apresentações populares que ocorrem em espaços públicos. Então, como é que a gente media isso, né? Vamos ser mediadores dessas situações. Entendi. Sobre Dragão do Mar, alguma coisa pensada para o espaço que já foi ali um atrativo imenso, tanto para a questão da formação, como a exposição de diversas linguagens, e depois caiu num certo ocaso,
meio que retornou, mas ainda muito protegido por grades, o usufruto ficou conturbado. Eu queria sua visão a respeito disso. As últimas programações, assim, na realidade, o Centro Cultural Dragão do Mar e tal, ele está com as suas atividades acontecendo, né? Uhum, sim. Hoje, inclusive, também a gente teve uma conversa, Hamilton, porque nós estamos falando hoje de uma rede de equipamentos da Secretaria da Cultura. E estamos falando de uma cultura em rede também. Uhum. Então, os equipamentos hoje, né, nas suas, tanto se a gente dividi-los por núcleos, vamos dizer, né, por temática, teatros e espaços cênicos, os museus, a biblioteca e tal, nós estamos trabalhando no conceito de rede também. Uhum. Então, existe uma linha, um compartilhamento de informações, de ideologias, né? Um compartilhamento e um ajuntamento para fazer também atividades conjuntas, né? Como editais, por exemplo, né? A programação, existe um conhecimento entre os gestores, entre as agendas, para entender o que está acontecendo num e no outro, né? Para que a gente não sobreponha, embora não seja não seja completamente possível isso na totalidade, mas existe uma conversa frequente desses equipamentos pensando em rede. Como que a gente se estrutura em rede, responde às demandas do campo cultural em rede. E o Dragão, ele tem apresentado números muito interessantes, né? Grupos que passam temporadas no Dragão e que têm a sua sustentabilidade, né? Através de ingressos mesmo, né? Que estão ali colocando em pauta e abrindo o ingresso, vamos abrir o ingresso, vamos fazer um ingresso popular, mas vamos também educar nesse sentido da gente, né, da população pagar por reconhecer que é um trabalho, né, que a gente precisa reconhecer isso. A Praça Verde teve uma programação há pouco tempo com a CUFA, né, que levou ali perto de, acho que 4.000 jovens, adolescentes e tal, onde não houve nenhum problema. Foi uma atividade absolutamente tranquila e potente, né? Nós temos o planetário, né? As exposições estão acontecendo, então o Dragão está aberto, né? Temos, claro, né, aquela questão do entorno, que é uma questão maior, que ela não é uma questão do Dragão, também é uma questão da cidade, é uma questão da regional, aonde também isso está sendo ativado, porque o Instituto Dragão do Mar, né, que é a OS que está administrando, né, gerindo esses equipamentos, ele tem também essa preocupação, né, de puxar esses atores que são principais para pensar esse entorno, né? É a comunidade, é ali o Poço da Draga, mas é também o seminário, são também os bares e os restaurantes, é a prefeitura, a segurança, né, o transporte urbano. Então, ali ao lado do Instituto do CDMAR, do Centro Cultural Dragão do Mar, nós temos também o Porto Iracema das Artes. Do outro lado, nós temos o Centro Cultural Porto Dragão. Então, é muita potência ali naquele espaço, todos eles com atividades, sejam atividades de formação, seja ocupação de ensaios. Então, é um lugar de muita vida, né? De muita vida, de muita proposta no sentido cultural, né? Que vai da formação ao entretenimento, ao lazer, às realizações culturais. Eu entendo o que a senhora diz, de que ele está em pleno funcionamento, tem a sua importância garantida, esse desenvolvimento e a sua potência
também é em andamento, isso não se questiona, embora até a questão urbanística lá dentro tenha perdido um pouco da beleza, um pouco da fluência, mas ok. E o entorno é uma outra discussão. Mas essa discussão sobre o entorno existe porque... Ela existe e ela está também em processo. Certo? Em vários momentos, esses atores foram chamados por diversas entidades, instituições, inclusive. Eu já fui antes, inclusive, antes de estar na gestão, né, eu já fui, inclusive, para discussões com o Grupo Viva o Centro, fui discussões com a Secretaria de Turismo do município. Então, existem várias reuniões, né? Momentos onde os atores são chamados para essa discussão. E essa é uma discussão que a Secretaria, junto com o Instituto da Grande do Mar, também está puxando. Né? Não é uma coisa que se resolve facilmente. Né? Eu pensando aqui na questão da Praia de Iracema, por exemplo, que um dia desse, também nessa mesma época, né, em que a gente fala que o Dragão, quando todas as famílias iam para o Dragão, ela também foi para a Praia de Iracema. Nós fomos, né, ocupamos, a sociedade ocupou, e hoje a gente vê também essa ocupação ela diminuída, né, ela acanhada, né, com uma retomada. Você vê que tem uma retomada ali, né, inclusive apropriações diferenciadas, né, Hamilton? Quando o jovem da periferia vai fazer o seu rolê na Praia de Iracema, também são ocupações diferenciadas que a cidade vai proporcionando, né? Assim, é uma demanda da sociedade. Absolutamente legítimo. A gente tem experiência e tem expectativa, né? E esperança, né? E força de vontade mesmo para puxar isso como uma responsabilidade com várias outras secretarias. Não é uma questão da Secretaria da Cultura, é uma questão de várias secretarias, né, e não só do Estado, do município também. Valéria, para a gente terminar, eu queria só saber, no momento em que você chega à Secretaria Executiva, o que você entendeu como seu maior desafio? Milton, eu cheguei na Secretaria Executiva da Cultura e, antes de estar aqui, eu estava na Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural. Né? Então, são muitos os desafios. Né? Nós temos um desafio de uma articulação institucional com as secretarias da cultura do interior, que é feito através do Conselho Estadual de Dirigentes Municipais, ou de Cultura. Então, existe esse desafio mesmo de manter, né, essa aproximação, de entender as demandas e organizá-las e, de alguma maneira, dar um retorno a elas. Né? Existe um desafio constante e a experiência, né, que inclusive vem muito a partir do Fabiano, nosso secretário Fabiano Piúba, né, que é o da abertura, da escuta com o campo cultural, né, sejam eles os agentes culturais e as instituições envolvidas. Então, isso é um grande desafio. E internamente, o tanto que a estrutura, né, estruturar a Secretaria da Cultura, o tanto que ela leva também de energia nesse momento, sabe? Então, se eu tinha uma visão mais pontual quando estava na Coordenadoria de Artes e Cidadania Cultural, né, hoje eu amplio, né, assim, essa minha visão, incorporando, né, englobando essas questões. E tem uma questão fundamental que está, inclusive, muito atuante, né, nesse momento na Secretaria, que são as questões ligadas
as questões étnico-raciais, a questão das pessoas com deficiência, né? A questão da acessibilidade cultural, a questão da cultura indígena, da cultura afro-brasileira, da LGBT, né? A questão da cultura infância. Então, esses são os outros temas, né, que se desdobram aí nas políticas da Secretaria da Cultura e que é o nosso desafio diário, né? Como que a gente avança, entrega esse serviço da cultura da melhor maneira possível para a sociedade, né? Seja ele no campo cultural, ativo, a cadeia produtiva da cultura, seja ele o público, a sociedade como um todo. Valéria, quero agradecer imensamente a sua disponibilização, seu tempo, agradecer pelo bate-papo e desejar sucesso aí na Secretaria. Eu que agradeço, amigo. Estamos aqui à disposição, certo? Para qualquer assunto que vocês queiram esclarecer ou colocar em pauta. Agradeço tudo de bom, né, aí aos espectadores, à equipe e a todos vocês. Obrigado, Valéria. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8h, uma edição nova e inédita do programa Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.